Olá, irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Igreja em Saída. Hoje, 24 de março, estamos comemorando e rememorando os 40 anos da Páscoa do martírio de Dom Oscar Romero, de São Oscar Romero. E para conversar sobre esse tema, nós estamos aqui com o Padre Hermano. Bom dia, boa tarde, Padre Hermano. Olha, uma boa tarde para você, Zé Maria, para todos os amigos e amigas que estão ouvindo esse programa. E eu queria perguntar sobre esse santo tão pouco conhecido da Igreja Católica, né, Padre Hermano? Quem foi Oscar Romero? Olha, Oscar Romero, ele é um padre de um país da América Central, El Salvador, e ele foi feito bispo da capital, São Salvador, e ele era um padre, assim, conhecido como uma pessoa muito moderada, tradicionalista, um pouco por fora das coisas, dos problemas. E quando entrou como bispo e depois cardeal lá na capital, de São Salvador, o que acontece? Que foram exatamente os anos em que, nesse país da América Central, entraram as ditaduras mais cruéis que existiram naquele país e de toda a América Latina. E, de fato, ele, no primeiro período, era uma pessoa muito ligada às coisas mais tradicionais, voltado para dentro da igreja, até que devagar ele foi percebendo que a realidade era muito trágica, que o povo estava vivendo. E, sobretudo, quando no começo dos anos 70, o padre Rutilio Grandi, um padre da diocese dele, que tinha muitas conversas com Dom Oscar Romero sobre a situação em que ele estava se comprometendo à causa dos pobres, dos marginalizados. Havia já vários assassinatos acontecendo. E quando um dia chegou para Dom Oscar Romero a notícia que o padre Rutilio Grandi foi assassinado, ali foi, de fato, o choque da grande conversão, podemos dizer, que já estava nascendo dentro do coração de Dom Oscar Romero. E a partir da morte desse padre Rutilio Grandi, a partir daí é que Dom Oscar Romero, de fato, começou a frequentar, estar mais presente nas periferias, nas áreas do interior. E ele se deu conta da situação trágica que o povo estava vivendo. Esta foi a grande mudança, o momento, diria, o período mais forte, mais importante da vida de Dom Oscar Romero. E ele ficou conhecido como a voz dos sem voz por essa denúncia das violações de direitos humanos. Comenta um pouco isso para a gente, Padre Hermano. Olha, durante as ditaduras que aconteceram lá em El Salvador, se contabiliza mais de 70 mil pessoas assassinadas, consideradas pessoas que não prestam, muitas dessas pessoas ligadas a trabalhos de igreja. Em El Salvador, como também na Guatemala, ser catequista de criança podia ser considerado um trabalho subversivo, porque só recolhendo na igreja um grupo de pessoas ou nas salas que as paróquias colocavam à disposição, pessoas para qualquer atividade, já era visto como um grupo que queria se opor ao regime ditatorial. É por isso que a repressão e o medo em El Salvador, desde que Dom Oscar Romero começou a exercer a sua atividade como bispo daquela diocese, essa atividade era muito reprimida. Portanto,
as pessoas tinham muito receio de falar, de expressar a sua discordância daquele regime, daqueles regimes, porque foram várias ditaduras que se sucederam. E é por isso que, a um certo ponto, Oscar Romero percebeu que ele, como bispo cardeal da capital, portanto, representando um pouco também o país todo, ele não podia mais ficar calado. As pessoas não tinham recursos humanos, nem meios de comunicação para se expressar. Então, a partir desse momento, que foi um período de 1 ano, 2 anos, em que ele foi amadurecendo o sentido de ser cristão, de ser igreja, é que ele percebeu que ele mesmo devia ser a voz daqueles, não é que não tinham voz, mas que tinha a voz abafada, a voz estrangulada na garganta, para que não falassem, não pudessem expressar aquilo que profundamente estavam sentindo e estavam vivendo. Por isso, as pregações de Dom Oscar Romero aos domingos na catedral se tornaram uma referência para todos os cristãos daquele país. E, inclusive, eram também multiplicadas para fora do país. Eu lembro muito bem que, em alguns períodos, né, a gente acompanhava o desenvolvimento dos acontecimentos lá em El Salvador. E assim, Oscar Romero foi, de fato, a voz daqueles cuja voz tinha sido abafada. E certamente isso não agradava aos regimes totalitários, né? E foi o que levou ao assassinato, né, ao martírio de Dom Oscar Romero. Conta um pouquinho para a gente como é que foi esse martírio, né? Como é que foi o assassinato de Dom Oscar Romero? Olha, o martírio de Dom Oscar Romero é contado nos pormenores na causa de beatificação e depois quando foi proclamado santo. Foi tramado dentro do ambiente do governo. Davisson era o chefe do Esquadrão da Morte de El Salvador, e o fato que o regime várias vezes ameaçou Dom Oscar Romero de morte, não foi só uma vez, mas era uma perseguição continuada que ele sofria. E tanto que várias vezes ele disse, olha, pode ser que a minha vida nessa altura não vale mais nada, porque eu percebo, né, como Jesus Cristo falava, eu percebo que a minha hora está chegando. Até que nos últimos dias, antes de ser assassinado, ele disse aquela frase famosa, eles podem me matar, mas eu vou ressuscitar na voz do meu povo. Padre Hermano, eu soube aqui que o senhor visitou a capela onde Dom Oscar Romero foi assassinado, né, com tiro por um atirador de elite, né, durante a celebração de uma Eucaristia. O senhor esteve lá tanto no túmulo de Dom Oscar Romero quanto na capela. Como foi essa experiência? Conta pra gente. Olha, para mim foi um momento de graça especial, eu diria, porque, sabe, como quando na igreja primitiva sepultavam os mártires lá nas catacumbas, iam buscar os corpos lá no cerco, assassinados pelos animais. Chegar lá nessa capela, para mim, foi um momento forte no sentido que eu subi lá no altar, não tinha ninguém na igreja, né? Eu estava lá com o padre John Sobrino, que é os jesuítas, que sobreviveu à chacina dos jesuítas que aconteceu lá na Universidade dos Jesuítas lá de El Salvador. Então, chegando nessa capela, né, eu fui lá no altar olhando para a porta, são mais ou menos uns 20, 25 metros, né? E aconteceu que esse pistoleiro entrou e esperou o momento em que Dom Oscar Romero levantou o cálice na hora da consagração. Nesse momento é que o tiro certeiro pegou ele no coração e ele caiu. Olha a coisa interessante. Esse que mataram Oscar Romero fizeram um raciocínio diabólico, sabe?
como para dizer, o sangue de Jesus Cristo que você levanta vai se misturar com o seu sangue, sabe? Para nós, eu diria que é um motivo de confirmar a santidade dos gestos de Oscar Romero. Profético, né? Exatamente, Cristo falou, vocês serão perseguidos, vocês serão assassinados como eu. E é isso que aconteceu com Oscar Romero. E quando depois eu fui no túmulo, né, que fica na cripta da catedral lá de El Salvador, sabe, chegar lá nesse túmulo, você sente, sabe, você sente. Porque o significado da morte dele foi, inclusive hoje para toda a América Latina, né, foi um fato que consagrou, eu diria, todo o trabalho daqueles que, como Padre Rutilio Grande, como Dom Oscar Romero, como centenas, como milhares de outras pessoas que perderam a vida pela dedicação às causas populares, às causas da caridade, às causas do reino de Deus. Mas também o Papa Francisco, foi ele que fez Dom Oscar Romero santo. O Papa Francisco falou isso explicitamente, isso que achei interessante, para dizer Dom Oscar Romero representa a ponta do iceberg da perseguição à igreja, perseguição àquelas pessoas que se comprometiam como Jesus Cristo com a causa dos últimos. E não só os da igreja, porque aqueles que oferecem a vida, Cristo falou, ninguém tem amor maior do que aqueles que dão a vida pelos seus amigos, aqueles até que fora da igreja oficialmente, né, que não pertencem a uma determinada confissão religiosa, mas que, e são muitos, mas que deram a vida por essa causa. Olha, Dom Oscar Romero relembra toda essa turma grande de santos, de mártires, inclusive hoje. Então, foi emocionante essa visita a El Salvador, até eu fiquei com vontade agora de visitar El Salvador e conhecer, né, um pouco mais essa mística aí de Dom Oscar Romero. Mas, Padre Hermano, por que São Oscar Romero, ou Santo Oscar Romero, é tão pouco conhecido ainda no Brasil? Olha, infelizmente, a pessoa de Dom Oscar Romero, né, foi motivo de críticas por parte de uma igreja ligada mais à liturgia, aquilo que acontece dentro do templo, uma igreja, eu diria, voltada para si. E o fato que ele é mártir, sabe, em certas pessoas dá medo. As pessoas têm medo. Se eu fizer que nem ele, será que eu não corro o risco que Dom Oscar Romero correu? Hoje em dia é bem provável, né? Pronto, não seria de estranhar, né? Não seria de estranhar. Mas é por isso que também na América Latina, no Brasil em particular, se fala pouco de Dom Oscar Romero, a não ser naqueles grupos que hoje procuram de continuar aquele tipo de compromisso. Por exemplo, no dia de hoje tem vários lugares, bom, agora com esse coronavírus quase ninguém faz, né? Mas havia centenas de lugares, de comunidades que celebravam esses dias, né? Com um tríduo, ou com uma celebração, ou com alguma palestra. Existe também um filme do Oscar Romero, muito bom, viu? Muito bom, que vale a pena vocês amigos e amigas que estão ouvindo esse programa. Procurem. Vou colocar a descrição do filme aqui embaixo, tá? Pronto. Ótimo. Porque vale a pena, sabe, tem um momento da vida de Dom Oscar Romero muito tenso, muito sofrido. E a firmeza dele, essa que é a coisa interessante, sabe? A firmeza dele de dizer, eu não vou sair desse compromisso, Jesus Cristo foi à frente, eu vou seguir os passos dele. Agora, na paróquia onde eu estou indo agora, aqui na Tabuba, né, nós temos uma das comunidades, a última que nasceu, cujo padroeiro é Dom Oscar Romero. Assim, brincando, eu digo um pouco, escolha um santo mais desempregado. Você pega São José, São Pedro, né, Santa Luzia, São João Batista, são santos, santíssimos, os mártires, inclusive, dos primeiros séculos, né?
que deram a vida pela causa de Cristo. Mas hoje, os santos nossos, diria aqui, das nossas terras, que viveram com a gente, por exemplo, a irmã Dorothy, né? A gente encontrou ela várias vezes. Para mim é uma santa mártir que deu a vida. O padre Josimo, tantos leigos, né? Chico Mendes, pessoas que a partir da sua fé se comprometeram nas causas populares. Esses são os santos de hoje. Mas parece que nós preferimos um santo mártir do primeiro, segundo, terceiro século, né? Porque se sabe quase nada. Só que foi santo e pronto. Os santos de hoje, nós sabemos como foi o compromisso dele, né? Porque muitas vezes nós mesmos convivemos, mas eu espero que o caminho da igreja, né, que o Papa Francisco está abrindo com essa, sabe, essa lucidez. Lucidez, para mim, significa que ele tem a sabedoria, sabe? A sabedoria que não é ser sabido, mas ser sábio. A sabedoria que vem de Deus, que ajuda a entrar no mistério de Deus, como ele falou nesses dias. E a gente tem que distinguir também que a gente tem os santos, os santos do altar, né, como a gente fala, e tem aquelas pessoas que tiveram uma vida santa, né, não chegaram a ser canonizados, mas que tiveram uma vida santa, como Irmã Dorothy, Padre Josino, né, Chico Mendes e vários outros, né, que são exemplos também de santidade para a gente. E o interessante é que... Quando a festa de Todos os Santos, no começo de novembro, eu várias vezes já disse nas capelas onde eu celebro, olha, gente, se eu amanhã for Papa, eu vou santificar logo meu pai e minha mãe. Porque santos como eles, eu acho que não se encontra tão fácil. Santos porque dedicaram a vida para a família, para os outros, sem olhar horário, sem olhar se estava doente ou se tinha saúde. Sabe, se jogaram, sabe, nesse compromisso que até hoje, para mim, nós filhos, dizemos, né, foram exemplo do que significa sacrificar a sua vida para os outros. Essa que é a santidade. E Dom Romero nasceu santo ou se tornou santo? Acho que a gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas a gente podia reforçar, né? Sim. Eu gosto, sabe, desses santos tipo Dom Oscar Romero, porque não são daqueles, a geografia, aquela vida de santos que às vezes os autores assim escreviam no passado, e a criança nascia, já começava a fazer milagres, né? Ainda não falava e já acontecia milagres. Olhava para o céu, sei lá o quê. Não, isso não é santidade. Isso são besteiras que se inventam, infelizmente, né? Pensando que isso levanta o astral dessas crianças até que são santos. Né? Dom Oscar Romero se tornou santo porque ele percorreu um caminho profundamente comprometido, um caminho de conversão. Ele mesmo que fala isso. E quando assassinaram o padre Rutilio Grandi, né, para ele foi como, sabe, uma grande luz que apareceu à sua frente. Ali entendeu o que é o compromisso, sabe? Jesus Cristo foi por esse caminho. O padre Rutilio Grandi, que ele amava muito, sabe, se encontrava muitas vezes, rezavam, celebravam a missa juntos. Então, esse Rutilio Grandi era, de fato, o santo que iluminou depois as escolhas também de Dom Oscar Romero. E, Padre Hermano, qual a ligação de Dom Oscar Romero com a teologia da libertação? Ele teve alguma ligação ou foi meio que uma vivência paralela ao que estava sendo desenvolvido pela teologia da libertação em outros países? Olha, a prática de Dom Oscar Romero era aquela que nós chamamos a pastoral da libertação. Se nasceu uma teologia da libertação, é porque antes teve uma prática pastoral comprometida com os últimos. Aí depois veio Gustavo Gutiérrez com aquela percepção fantástica, sabe, que nasceu do Espírito Santo, eu digo. Aquela percepção para dizer, esse é o caminho da Igreja da América Latina. Já estava acontecendo. Então, Oscar Romero, com a sua prática, com a sua vida, né, foi exatamente uma pessoa que fortaleceu esse sentido da Igreja presente no meio dos pobres. Aquelas escolhas de Medellín,
que ele, inclusive, conhecia muito bem, né? E toda a vida dele, orientada nesse sentido, foi aquilo que nós resumimos naquela palavra como um grande guarda-chuva, né? Teologia da libertação. E foi por isso que, por exemplo, né, no Vaticano, lá em Roma, ele não era bem visto. Eles não gostavam de Oscar Romero, apesar de que ele foi lá várias vezes para explicar qual era a realidade de El Salvador, o país em que ele estava exercendo o seu ministério de bispo, mas o pessoal lá não entendeu. Não entendeu, por isso que Papa Francisco, quando no decreto de santidade, na carta que ele mandou ao bispo de El Salvador, em 2018, ele tem uma frase que para mim é fantástica. Né? Ele diz, esse bispo que foi silenciado pelo poder civil, pelas ditaduras de El Salvador, também foi silenciado muitas vezes dentro da igreja. Pérez escreveu que Papa Francisco devolveu ao profeta e mártir Romero o lugar certo como vítima dentro da igreja. Ele restabeleceu a memória dele, indicando, apontando ele como uma luz para a América Latina, para o povo de Deus na América Latina, que sabe que deve reconhecer os seus profetas e o caminho de fé que eles percorreram. De fato, sabe, Pérez Esquivel, Nobel da Paz, tem essa clareza de visão, né, do sentido que é ser comprometido pela causa dos pobres e dos últimos. E essa perseguição interna dentro da igreja não é muito diferente do que alguns vivem hoje, né? A gente ainda tem uma certa perseguição, um certo olhar estranho para aqueles que se envolvem com as causas com os direitos humanos e com as causas mais populares, né? Olha, hoje a gente percebe que na igreja tem uma hegemonia que eu pessoalmente digo, não tenho receio de dizer, que não é as escolhas pelos pobres, a escolha para se comprometer com o reino de Deus, não com a causa da igreja em si. A igreja não existe para si. O Papa Francisco sempre fala que a igreja não é referência para si mesma. A nossa referência é o mundo, é a sociedade, é o sofrimento das pessoas. É lá que nós podemos ver, de fato, a nossa essência do cristianismo. Se não tem isso, o resto é resto, sabe? O resto é resto. Não. Eu não tenho dúvida de falar isso. Então, que todos esses santos anônimos também, esses lutadores de hoje, né, sejam reverenciados, né, nesse dia de Santo Oscar Romero, né? Viva Santo Oscar Romero. Santo Oscar Romero, rogai por nós. Exatamente, porque Oscar Romero ensina que não devemos ter medo nem. Porque Oscar Romero, sabe, dentro dessa visão de igreja, visão de fé, de vivência da fé, ensina exatamente que nem as ditaduras podem colocar medo na gente. Bom, posso fazer uma referência ao Brasil de hoje, porque é impossível passar por cima. Nós vivemos uma ditadura desde 2016. Uma ditadura sempre mais vergonhosa, que causou muito mais mortes do que a ditadura de El Salvador. Porque hoje, a cada lei que se cancela, a cada lei em favor da população, sabe, como, por exemplo, a questão dos direitos trabalhistas, cortar a verba da saúde, como vemos nesses dias, a verba da educação, a aposentadoria dos velhos, etc. Né? São centenas ou milhares de pessoas que morrem. E tem igrejas que hoje ainda não entendem isso. Santo Oscar Romero, rogai por nós. Rogai por nós. Sua mensagem final aí para os nossos ouvintes, Padre Hermano. Sabe, diante dessas pessoas, tipo Oscar Romero e os nossos mártires, aquele que nós veneramos já como santos, vamos procurar conhecer, vamos ler, tem livros bons, até às vezes filmes bons, que nós podemos, sabe, assistir esse filme, podemos ler esses livros. Na internet tem muitos artigos bons, inclusive um site que eu vou indicar aqui para vocês, IHU,
que é um site que acompanha o acontecer da igreja. Os santos da Amazônia, como o Papa Francisco falou, os documentos do Sínodo amazônico está apontando para a gente. Quer dizer, essas pessoas são pessoas reais, que viveram junto com a gente, que vivem hoje. Esperamos que não sejam mártires amanhã, que eles possam continuar vivos para fazer o bem, para registrar, sabe, uma vivência mais forte do Evangelho. Então, vamos conhecer. Na medida que você conhece, você pode finalmente, sabe, ter uma resposta. Você é chamado a dar uma resposta. E, com essa resposta, uma resposta feita de compromisso. Muito bom. Padre Hermano, para a gente fechar, só falta a sua bênção. Pronto. Que Deus abençoe a todos nós, que nos dê juízo, que nos dê coragem, que nos dê a paz, para ter o coração em paz também nas horas mais complicadas da vida. Amém. Amém. Valeu, gostou do vídeo? Clica no sininho para seguir o canal e não perder nenhum vídeo do canal. Dá um joinha, clica no joinha, compartilha, convida os amigos, convida os irmãos de caminhada para curtir o canal Movimento Igreja em Saída e curte a nossa rádio também, que o link está aqui, www.igrejaemsaída.net.br, tá? Fica com a gente, beijo no coração e até a próxima.